O maior ícone do rock brasileiro está de aniversário agora em junho. Se estivesse vivo, Raul Seixas faria 80 anos agora no próximo dia 28. Bem, Raul pode não estar de corpo presente, mas a presença espiritual e do trabalho desse artista nunca nos abandonou. Esses vídeos são em homenagem ao maior roqueiro de todos os tempos, Raul Seixas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Para quem não me conhece, eu sou a Rita. Esse canal, ele normalmente traz aí assuntos criminais, alguns mistérios, mais durante o mês de junho e, de repente, mais alguns dias aí que se estendam, eu não poderia deixar de falar do maior ícone da música brasileira, pelo menos para mim e para muitos, que é o Raul Seixas. Bem, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Se você é fã do Raul como eu, comenta aqui um Toca Raul. Vamos lá! Bom, o visual tá até um pouquinho mais diferente. Como vocês percebem, eu estou usando óculos escuro. Na verdade, para quem me conhece aí, sabe que 95% do meu dia eu uso óculos escuro, porque eu tenho problemas muito sérios de vista, então, se eu não estou com o meu óculos de grau, eu estou com o meu óculos escuro, que também tem grau, e a minha dificuldade para enxergar é de perto. Então, como a minha profissão exige que eu leia bastante, normalmente eu estou de óculos. A minha semelhança com o Raul Seixas é isso também, questão do Raul sempre estar de óculos. Mas bem, vamos à história do Raul. O Raul, ele era aquela típica criança pós, né, Segunda Guerra Mundial, que tinha tudo para ter aquela vidinha normal, regradinha, ser o papai com a família lá em Salvador, na Bahia, aí nos anos 40, para ser mais exata, em 1945. O Raul, ele nasce em 28 de junho de 1945, em Salvador, Bahia. Já veio como uma criança, assim, né, primogênita aí do senhor Raul Varela Seixas e da Maria Eugênia Seixas, ambos infelizmente já falecidos. Uma criança gordinha, difícil de nascer, e parto normal, um sofrimento ali para a mãe. E desde pequeno, ele mostrava-se aí diferente das outras crianças. Por quê? Logo em seguida, mais ou menos uns 4 anos depois, a dona Maria Eugênia, ela tem o Plínio, que é o irmão do Raul, o único Plínio, Plínio primo, não, é irmãozinho do Raul. E o Raul, o que que ele fazia? Ele ficava desenhando personagenzinhos e montando historinhas e dava pro irmão. E o irmão, gente, Raul Seixas, eu te amo, mas é uma coisa que irmão mais velho faz com o irmão mais novo, fazer a gente de besta, né. Só que ele não dava pro irmão: "Olha aqui, irmãozinho, tá aqui o presente". Ele vendia pro irmão. E o irmão era tão apaixonado por ele na época que comprava as historinhas do Raul. E o Raul, gente, por mais que seja, assim, uma coisa muito estranha de entender, o Raul não gostava muito de escola não, ele achava que estudar era uma coisa que não tinha muito a ver com os temas que ele se interessava. O Raul, ele morava ali em Salvador, do lado do consulado americano. Então, vocês pensam aí comigo, né, ele nasceu em 45, foi adolescente aí, entrou na adolescência no finalzinho dos anos 50, com o boom do rock americano, ele ficava ali no consulado, ouvindo os discos dos grandes artistas. Não preciso falar para vocês que Elvis Presley é um dos maiores ídolos do Raul, e daqui a pouquinho o Elvis também vai entrar na história com um dos nossos maiores ícones aí também da música brasileira, do baião, que eu já vou contar para vocês, né, ouvindo. Ele repetia de ano, ele falsificava, na época tinha aquelas carteirinhas, eu não sei se vocês pegaram, eu ainda peguei, que vinha nota. Aí ele falsificava as notas, vixe Maria, era um terrorzinho. Só que uma coisa muito bacana é que o Raul, ele tinha muita facilidade com línguas, então ele aprende a falar inglês de tanto que ele escuta norte-americanos. Época da adolescência dele, nós tínhamos um movimento aqui no Brasil, um movimento que eu particularmente, mesmo tendo um declínio aí mais pro rock, mas eu amo música brasileira de qualidade, fiquei bem claro, que era a bossa nova. Claro, você tinha Tom Jobim, você tinha o Vinícius, você tinha a Nara Leão,
Você tinha vários ícones aí da bossa nova e o Raul ele não simpatizava muito com isso. Então era muito comum o pessoal usar aquela camisa com os 3 peixinhos lá da bossa nova, aquela notinha e aquela quem já ouviu a Nara cantando, aquela vozinha baixa no violão. E o Raul, gente, Salvador, eu fico pensando como é que ele conseguia, mas aquele casaco de couro, a gola para cima, o topete, e aquela imagem de quem: "Olha, não me encaixo nisso, eu não gosto disso". Para uma sociedade naquela época e no Nordeste brasileiro, ele enfrentava muito preconceito, porque ninguém, nenhuma mãe queria que os filhos ficassem perto dele, porque achava que ele era endemoniado, ele queria dançar com opa, quase derrubei o fone. Ele queria dançar como o Elvis tinha aquele remeleixo mais sensual. Aí você pensa "Pô, meu irmão, tá ruim hoje". Aí você pensa o burburinho que fazia na época. Só que o Raul, eh, gente, ele era muito grande para aquela região, aquela cidade que ele morava. O Raul, ele era universal, ele era além daqui. Então ele quer lá fundar o primeiro fã-clube do Elvis aqui no Brasil. Só que o Raul, lembra que eu falei que ele era de 45? Então ele falsifica até a data de nascimento, meu povo, para poder fundar o fã-clube do Elvis. E ali ele já tinha saído da escola, ele já tinha tido o primeiro contato na infância com o alcoolismo, tá. E isso vai perseguir ele durante a vida dele inteira. Ele já fumava, enfim, né, e a gente tem que ver também que eram outras épocas, você fumar era uma coisa de status ali, né, naquela década de 50, 60, fumar como os cowboys e tudo mais. O Raul, ele se reúne com alguns colegas ali, né, da região e montam um conjunto chamado The Panthers, que eles cantavam ali as músicas em inglês, tal, o Raul sempre no vocal, os colegas ali, com aprendendo uns a tocar, os outros ali um pouco mais profissional, uma época que a guitarra no Brasil era muito mal vista, tá, a guitarra elétrica, os sons americanizados eram muito mal vistos, mas o Raul não se preocupava com isso. The Panthers, eles acabam com o tempo mudando o nome para Raulzito e os Panteras, que na verdade aí muda pouca coisa. O coração bate, né, mais forte por uma jovem filha de pastor protestante e americana, chamada Edith. E aí complica, porque o Raul, nada de convencionalismos, mas ele se vê apaixonado por aquela jovem. Para conseguir casar com a jovem, ele termina ali o ensino formal e vai cursar filosofia. Só que eu não preciso dizer para vocês que assim que ele consegue casar com a Edith, né, ele se manda para a vida profissional de novo, junto com os Panteras para o Rio de Janeiro, e ele começa uma fase muito complicada na vida do Raul Seixas, porque eles lançam o primeiro LP e único dos Panteras que eu tenho, modéstia à parte, e vende muito pouco, e eles começam realmente a passar muita necessidade no Rio de Janeiro. E nisso nasce a primeira filhinha aí do Raul com a Edith, e eles ficam tentando ali segurar as pontas, mas está muito complicado. Por meio disso, o Raul, ele tem uma oportunidade, junto com a banda Os Panteras, de abrir o show do Gerry Adriani. Gerry Adriani é um cantor da Jovem Guarda. E o Gerry ali durante muito tempo trabalhou junto com o Raul é um excelente músico, os outros rapazes também já com um certo ganho de experiência de estrada. Eles abrem shows e tudo mais, até que o Raul consegue o ele acaba desmanchando o The Panthers, os Panteras, e ele consegue ali um emprego como escritor de músicas, né, como compositor, e ele compôs muita música para muita gente famosa, como a Diana, o Gerry Adriani, aquela música Doce Doce Amor, é composta pelo Raul Seixas. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Aquela da Diana, Uma Vela Está Queimando, hoje é nosso aniversário, é do Raul Seixas. É o Edistar, que
que faleceu também há pouco tempo. Tem uma música maravilhosa chamada Aqui é Quente, Bicho, Vou Dizer, também do Raul. O Raul descobre muitos artistas, assim, maravilhosos na época. Um dos artistas aí que ele descobre que esse artista infelizmente foi muito cedo embora, que é um cavernista, que depois eu conto para vocês a história dos cavernistas, que Jesus Cristo. É o Sérgio Sampaio, que tem uma relevância aí muito grande para a música popular brasileira. Compõe aquela música Eu Quero Botar o Meu Bloco na Rua. Quem não conhece Sérgio Sampaio também, é lição de casa obrigatória da música popular brasileira. Sempre um pouquinho rebelde ali, ele já compunha para outros artistas, até que ele compõe uma música que é uma mistura ali de rock com baião, chamada Let Me Sing. E na verdade, essa música ele compôs para o outro artista. O chefe dele, na época da gravadora que trabalhava, fala assim: "Por que você mesmo não lança?" Ele fala: "Boa oportunidade". Então ele se inscreve no Festival da Canção de 1972 e ele ganha com Let Me Sing My Rock and Roll, que na verdade é uma mistura de baião com rock. Let me sing, let me sing my rock and roll. Ela vira, assim, um clássico na vida do Raul. Depois eu vou pedir para o Douglas colocar. Vocês vão procurar aqui no YouTube, tem as músicas do Raul e maravilha aí, como todo mundo tem. Plataformas voltadas à música. E a minha filha tá muito fofa. Oi! Ela tá com medo porque tá ventando muito aqui em São Paulo. Eu tô na beca não só por conta do Raul, mas porque tá frio também. O Raul apronta uma. Ele aproveita que o bambambam da gravadora que ele trabalhava viaja e lança não, ele grava. Ai, meu pai, um disco chamado A Sociedade da Gran Ordem Cavernista. E traz aí o Raul, a Miriam Batucada, o Sérgio Sampaio, o Edi Starr. O disco é uma zorra. Ele faz muita crítica ao Brasil da época, claro que velada. Ele faz uma zoeira com o clima do Brasil, com "Aí é quente, bicho, vou dizer, eu não sou sorvete para me derreter", cantado lá pelo Edi Starr. No final eles julgam o próprio disco tão mal que o disco se desvive, sendo afogado no vaso sanitário. Tem as icônicas frases como "diacho legal", "Ô, diacho legal", como é que era? Isso que você É. fala. "A Sociedade da Gran Ordem Cavernista tem o prazer de lhe apresentar o maior espetáculo da terra". Aí já começa assim. Depois o disco, coitado. Eu acho que ele tem ali um momento que faltou Rivotril, né, e o disco faz isso. Gente, muito anárquico, né. O Raul é o meu ídolo maior, eu tenho o Raul Seixas tatuado, sou super fã do Raul. E é o meu favorito, unânime e fim de papo. Ele foi expulso da gravadora, óbvio. Já pensou, você vai lá viajar, suas férias, você vai tão doido, faliu a gravadora, né, porque era um disco de zoeira, mas ele queria colocar tudo de última ponta. Raul era muito musical e muito crítico. Então, vocês fiquem pensando, né, no que esse canceriano doido fez aí. Às vezes ele tinha muita coisa do signo de Câncer, mas acho que alguma coisa ali tinha em Virgem, porque não é possível esse perfeccionismo do Raul musical. Em 1973, só que ele começa muito a ver que sempre tem um algo mais que ele gostaria, né, de ter na vida. E aí que surge a música Ouro de Tolo. E a música Ouro de Tolo, gente, para mim ela é um hino da nossa existência, porque nunca tá bom. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar o Corcel 73. Lá no final, ele fala que ele está um pouco decepcionado porque foi muito fácil conseguir daí. Aí vem a icônica frase: "Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca
escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E é uma crítica muito forte, velada e, de repente, de um sarcasmo misturado com o humor do Raul, porque a gente faz e nunca tá bom. E esse disco também é conhecido o disco que traz algumas outras músicas bem icônicas do Raul, que tem o Raul, assim, com as mãos e um símbolo místico desenhado, estoura e as pessoas pensam, né: "Poxa vida, é verdade, a gente tem muito disso". Só que para o Raul, o início da trajetória dele estava apenas começando. Ele era apaixonadíssimo por disco voadores e todo esse papo, né. Então, ele vê um artigo em uma revista da época que falava sobre disco voador, e ele se encanta por aquele artigo, e aquele artigo foi escrito pelo Paulo Coelho. Aí nós temos as 2 faces, né, há quem ame e há quem odeie Paulo Coelho. Eu particularmente não sou do time que ama. Só que o Paulo, pois é, ele teve esse papel sim, importante na vida do Raul. Algumas pessoas falam que foi o Paulo Coelho que abriu o mundo de outros tipos de entorpecente para o Raul, mas o Raul já era um adulto, gente, um homem com acho que já na época com quase 30 anos, se não tivesse já tinha um pouco mais, e que sabia muito bem o que ia fazer e o que não ia fazer. E o Raul realmente, os 2 juntos, eu percebo que foi o mergulho do Raul no misticismo. O Raul sempre teve esse tom místico que o cercava, mas com o Paulo Coelho, a aura, né, só aí estourou um pouco mais. Os 2 se conhecem, na casa do Raul e aí o Paulo Coelho ele fala assim: "Eu que me achava muito doido, vi que não era um terço do que eu pensava". E o Raul compõe uma música chamada Caroço de Manga. E o Paulo Coelho acho que dá uma frase, uma palavra pra música, e o Raul coloca ali, né, você que é asteca como eu, do tempo asteca, tinha o Scardio, ó, era doido, o Indi lá do encarte, ô Jesus, o encarte lá do disco, esse CD e tal, e o Raul colocou lá, né, Raul Seixas, Paulo Coelho, e o Paulo falou: "Porra, esse cara é generoso". E a partir daí começou a viagem dos 2 dentro deste mundo. Eles têm uma ideia muito forte de anarquismo. E eles saíram um pouco, como é que eu vou falar para vocês? Da realidade. Eles achavam que, de repente, os 2 tinham aquela ideia de um mundo livre, baseado também num certo místico inglês. Mr. Crowley. Vocês vão ouvir o nomezinho dele aqui algumas vezes. Tarde demais, já coloquei ele. E que é também, o Raul gostava muito, mais pra frente na carreira o Raul vai usar, muito esse místico nas letras dele, até letras mais no final da vida, na música Lei, o Raul vai se inspirar. E a sociedade alternativa entra aí na vida dos 2. O Raul, ele não era bem visto por uma parte mais conservadora, vamos falar assim. E vamos parar pra pensar que o Brasil vivia aí uma ditadura militar. E a sociedade alternativa, ela se baseava no seguinte ponto: "Faz o que tu queres, pois é tudo da lei". E eu quero que vocês imaginem um militar escutando isso. Não ia dar certo. Grava o álbum Guita, que, meu Deus do céu, vou falar do álbum Guita, que pra mim é o maior álbum da música nacional, não tem jeito, eu sei que nós somos riquíssimos em música, mas pra mim o Guita, ele é imbatível. Não só pelas composições, mas por tudo que tem ali, né, o serviço todo completo que um álbum musical deve ter. A ditadura já estava com os 2 olhinhos ali, ó, com todos os olhinhos voltados para Raul e Paulo. O Paulo é sequestrado, e querem saber sobre sociedade alternativa. Raul, quando ele sai e volta, o apartamento dele tá todo virado de ponta cabeça, isso ele ainda estava com a Edith, tá, com uma criança. Acho que é a partir daí que a Edith começa a ver esse casamento de uma forma um pouco mais perigosa.
mesmo ele já sendo o Raul Seixas, tá. Na verdade, o que que acontece? Não houve um exílio, perdão, você vai sair. Os 2 eles foram mais ou menos, assim, convidados a passarem um tempo fora. E eles vão, em primeiro lugar, para os Estados Unidos, né, depois eles dão uma viajada aí pelos outros continentes e tudo mais. Essa viagem, mesmo sem ambos saberem, ia ser uma viagem muito icônica, principalmente para o Raul, porque a lenda que o Raul conheceu o John Lennon e ficou lá conversando com o John Lennon, tudo isso foi criado, né, mais ou menos nessa época. E também a época que o Raul mergulha no misticismo, que realmente ele faz aquelas experiências espirituais. O próprio Paulo conta, o Raul sempre muito compenetrado e fazendo tudo certinho, e o Paulo Coelho não querendo nem saber de nada. Nisso, o casamento dele com a Edith já tá ali nas cordas bambas, notícia da vida dele. "Ó, agora você é um produto nacional, volta pro teu país que o Guita estourou no Brasil inteiro". Raul volta, a música Guita, que é a minha favorita, gente, olha o olho, né. Eu sou a luz das estrelas. Ela está tocando, assim, em todas as rádios. E para acabar de completar esse trabalho magnífico, o Guita é o primeiro clipe colorido do Fantástico. E eu quero que vocês pensem o que era ter um vídeo a cores no Fantástico em 1974. Aí ninguém mais mexe no Raul. O Raul fica no Brasil. Não havia ditadura que tirasse aquele ícone nacional dali. E a partir daí, o álbum Guita Fantástico, ele traz a sociedade alternativa, ele traz o medo da chuva, ele traz o Loteria da Babilônia, que é uma música do Raul, que de repente ela não seja tão conhecida. Eu grito ao mundo que você está certo. Você aprendeu tudo enquanto estava mudo. Agora é necessário gritar e cantar rock. Gente, isso é uma crítica. Enquanto você estava com a boca calada, você não estava surdo. Enquanto você ficou em silêncio, enquanto lacraram a sua boca e você ficou com medo, mesmo assim você aprendeu. No silêncio você aprendeu. O Guita estourado, a Edith volta para os Estados Unidos com a filha que eles tiveram. E aí, o Raul, ele começa a entrar numa vibe um pouco complicada. Por quê? A filha, de uma certa forma, a Edith, você vê que a Edith durante todos esses anos ela não se manifesta. É a filha dela, né, que manda as cartas e tudo, falando que é uma época que a mãe dela não gosta de falar e tudo mais. O Raul, ele já encaixa um casamento com a Scarlett, que também é uma americana. Lembrando que o Raul e a ligação dele com os Estados Unidos sempre foi muito grande. E começam ali os problemas de saúde mesmo do Raul. E o álbum Guita, estouradíssimo no Brasil. Temos o nosso maior roqueiro brasileiro consagrado em 1974. Vai ter outra parte, depois do álbum Guita, depois do Raul sem a filha. Como é que ficou as coisas para o nosso ícone? Eu acredito que esse vídeo vá ser lançado na semana de aniversário do Raul, dia 28 de junho. Tem muita coisa para contar sobre o Raul. Eu e o Douglas e eu, na verdade, até mesmo por eu ser muito fã, apaixonada, 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 nós decidimos gravar em 3 partes. Porque esse ano para o Raul, ele fazer 80 anos aí, agora dia 28, teve a peça, tá tendo a peça com o Bruce Gonlewski, aqui no Teatro de Araguá. Quem quiser ir, vá, que até dia 29 de junho. Terá na Globoplay a série do Raul. O MIS vai trazer em julho uma exposição do Raul. Tem muita coisa acontecendo, então eu decidi, né, decidimos, na verdade, aqui nós trabalhamos a 4 mãos e 4 papatas. Você me pediu, eu só tentei elaborar um pouco. Eu tô sendo gentil, né, porque se tratando de Raul, eu já Ela queria fazer um vídeo só de 3 horas e meia. e eu vou ficar falando mesmo, Que me foda pra editar o vídeo. pra quebrar aí um pouco da curiosidades, né.
Eu ainda vou gravar um vídeo de 500 inscritos, que sempre me pedem, mas é uma peculiaridade aí para quem acompanha o canal. Pessoal meu. Pessoal meu. "Ai, eu falei, pessoal meu, jura? Então é pessoal de quem, ô professor?" Mas enfim, eu comecei a gostar do Gato. eu comecei a gostar do Raul, na verdade, eu tinha uns 9 para 10 anos de idade e eu sempre gostei muito de ler. Os meus pais sempre me influenciaram a ler. Acho que por isso que, né, das profissões e tudo mais. E tinha na época, saía pelo jornal, e isso era muito comum, na época já era CD, um CD dedicado a um ícone da música popular, a revistinha, né, e todo domingo você ia lá, pagava um valor adicional. MPB Compositores, o Raul foi o número 4. Primeiro foi Chico, segundo Cazuza, terceiro Rita, eu tenho na casa dos meus pais até hoje, e esse do Raul, na verdade, não eram meus, eram da minha irmã. E a minha irmã me apresentou muita coisa da MPB, tal, e chegou, meu pai comprou, na verdade, para minha irmã. Eu tinha 9 anos, gostava de ler, mas, né, pegava muita coisa da Simone. Simone também canta muito bem, canta Raul muito bem. Eu peguei primeira revistinha. E gente, a primeira foto que eu vi do Raul é a foto que eu tenho tatuada, que depois o Douglas põe pra vocês, que é ele com as mãos assim, e saindo aquela fumacinha, ele vestido de mago. Eu guardei aquela foto, vamos fazer uma conta, mas eu guardei todos aqueles anos e o pessoal: "Poxa, você tatuou", e eu tenho essa foto lá até hoje. E uma coisa que eu fiquei muito impressionada, que não aconteceu só comigo, mas com outros fãs, eu me apaixonei primeiro pela história do artista. E depois eu fui ouvir as músicas do CDzinho, e tinha o Belchior cantando o Ouro de Tolho, em homenagem a Raul e outros ícones da MPB, e tinha o Raul também cantando. Mas a minha primeira paixão foi pela história do ícone, como ele sai daquele lacre ali. "Não, você vai ter que cantar a música X", ele fala: "Não quero". E até hoje ele é o que é na nossa música. E eu queria dividir muito isso com vocês. Sou do fã-clube e tudo mais. Vai sair aí as outras partes, eu vou me segurar, porque se tratando de Raul, é muita história, é muita coisa. Gente, eu vou fazer 40. Faz o cálculo rápido aí, vocês que são das exatas, quantos anos. Meu pai conheceu o Raul, foi a show, minha mãe foi, eu, quando o Raul morreu, eu tinha só 4 anos, mas enfim. Se inscreva no canal, curte, compartilha. "Rita, você vai parar de falar de crime? Você vai parar de falar de mistério?" Não, mas eu não vou ter a hipocrisia de falar que eu não ia falar de Raul quando meu ícone faz 80 anos. E também dar uma diversificada no canal, porque eu gosto muito desses temas. Eu sou muito ligada à arte, para quem me conhece aí, é uma das minhas carreiras e tudo mais, né. Se inscreve, deixa comentário aí, me xinga, só não xinga o Raul, porque aí eu vou comprar briga, o negócio não vai prestar. Mas cada um pensa o que quiser e, enfim. A minha filha, ela é Edith Piaf, porque é a minha cantora francesa favorita. Mas a mamãe sempre criou bichinhos e eles se chamavam, adivinha o nome? Raulzito. Até o nome do Raul tem história, por que ser Raul? Mas enfim, eu vou ficando por aqui, em homenagem a Raul Seixas, óculos escuro, e Menos assim, ela leva a câmera. olhar perdido, isso aí eu sempre tive, apesar de ser uma pessoa que não sou muito das mais inibidas, mas sempre tive olhar perdido. Vou ficando por aqui com a minha filha me xingando. Até a próxima da série Raul Seixas Vive. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado.